Um, dois, três, quatro. Bom, pessoal, falando ainda sobre números decimais, né, e produto de divisão, eu acho que mais uma outra coisa para a gente lembrar e eu queria chamar a sua atenção disso. Pode ser? Bora lá? Que é a multiplicação entre números decimais. Eu, particularmente, costumo fazer assim. Sempre que tem uma multiplicação entre números decimais, esses números com vírgula, eu adoto esses números como se eles tivessem, né, não fossem números decimais, ou seja, fossem inteiros, ou seja, sem a vírgula, e depois eu volto à quantidade de vírgulas. Porque, por exemplo, esse 2,38 é como se a vírgula, né, tivesse duas casas, ou seja, tem duas casas à direita da vírgula. E depois eu compenso isso, assim como esse número também, né, tem duas casas. Aí meu procedimento é, eu faço normal o número como se não tivesse vírgula, faço essa multiplicação, e aí vamos lá, hein? Não passe de mágica, eu já vou colocar a divisão aqui. Ah, moleque, tô bonzão de mágica. Pô, se nada der certo nessa vida, mágica eu já sei fazer. Pô, só me dá um celular. Brincadeiras à parte, gente. Como eu tava dizendo, eu encaro esses números como se eles não tivessem a vírgula lá, 2,38, 238, 0,12, virou 12. Fiz a multiplicação, papapá, titi. Depois deu resultado, né? Obviamente, 2856, 2856, e aí eu compenso essas casas. Como assim, Kaique? Compensa? Porque é um total de 4 casas que a gente omitiu, né? 2 desse e 2 desse. Então eu vou lá na resposta e volto a quantidade de casas necessárias. Então a vírgula ela vai parar aqui. Então na real, qual é o resultado disso? Não é 2856, é 0,2856. 0,2856. Tranquilão? Ou seja, eu faço o resultado e depois eu volto à quantidade de casas. Aí você pode encarar a multiplicação normal, né? Começa com esse número, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. Beleza. Aí por 1 só repete e vai somando. Sempre lembrando de quando você começa a outra casa, sempre uma casinha, né? Por isso que o 8 está aqui embaixo do 7. Show de bola? Então essa seria a resposta. Aí eu vou colocar uma outra divisão aqui pra gente fazer, tá? Essa, eu tenho duas maneiras para te recomendar. Como tem um número inteiro e um outro decimal, é um pouquinho diferente, né? Porque essa aqui seriam 2 decimais. Eu até te diria que aqui é um pouco mais fácil. Show de bola? E aí eu queria ver se você pega essa visão aqui também. Vê se tu pega. Que é assim, 9 dividido para 0,15, eu posso compensar essas duas vírgulas transformando esse 0,15 em 15, porém, eu tenho que fazer uma compensação no outro número. E aí tornar o 9 ao invés de 9... 900. Tu entende por que 900 com 2 zeros? É porque esse número ele tem duas casas, né, depois da vírgula. Então você poderia fazer esse tipo de divisão. Ou se você quisesse, você poderia fazer que nem eu fiz lá em cima. 9 dividido para 0,15, aí você faz 9 dividido para 15 e depois compensa. Só que como é divisão, né, não é multiplicação, talvez fazer 9 dividido para 15 não seja também tão maneiro, porque no final 9 dividido para 15, o dividendo seria maior do que o divisor. Tá? Então bora lá, vamos ver como é que fica? Aí 900 para 15, do jeito que eu compensei, né, duas casas compensa no outro e torna isso aqui inteiro, eu acho que fica um pouco mais interessante. Aí arrumando aquele método da chave, né, 900 por 15. 15 vezes quanto dá 90 ao próximo de 90? Aí dá 15, 30, 45, 60, 75, 90, dá 6. A 0, abaixou outro 0, coloca o 0 aqui, então deu 0, fecha a conta. Beleza? Então significa que se fosse 900 por 15, daria 60. E aí, 9 por 0,15 vai dar quanto? Galera, vai dar 60 também. Diferente um pouco do que a gente fez lá na multiplicação, que a gente deixa a compensação para o final, aqui a gente já fez a ideia da compensação. Vamos lá, vamos relembrar. No produto a gente fez normal, encarou esses números como, na verdade, eles não são. O número não é 238, sim 2,38. Então a gente faz normal, tira a vírgula dele, depois coloca, depois compensa. Na divisão não, na divisão a gente já compensa na hora, ou seja, se tem um inteiro com um fracionário aqui, com um decimal aqui, eu identifiquei duas casas e eu converti. Essa divisão, ela é equivalente a essa divisão, esse símbolo é de equivalência, tá? 9 dividido para 0,15 é equivalente a 900 por 15, tudo bem? É só você pensar assim, que isso aqui seria assim, né? 9 dividido para 0,15. É como se você tivesse pego aqui cada um deles e multiplicado por 100. Lembra que pode fazer isso? Aí ficaria 900 por 15, que foi a divisão que a gente fez. Então no final a gente não precisa voltar e nem andar para frente com a vírgula, já está compensado, porque na divisão a gente meio que faz isso antes. Show? Bom, eu vou aproveitar logo esse ímpeto aqui de relembrar várias coisas
para relembrar de uma definição, é uma operação também, tá? Que é a operação módulo. E aí, se você quiser, anota aí a definição. A definição de módulo, ele diz pra gente que módulo é a distância do número em módulo até a origem. Eu vou colocar distância à origem. Muita gente acaba gravando que módulo é a mesma coisa que vai dar, módulo sempre vai dar positivo. E isso é uma verdade. E é uma verdade, inclusive, porque a distância sempre tem que ser positivo, né? Não tem como ter uma distância negativa. Então, por exemplo, o que é um módulo de menos 3? Né? O módulo sempre vai estar com essas duas barras verticais. O módulo de menos 3 é 3. Kaique, por quê? Se você pensar que módulo é a mesma coisa que distância, então a leitura de módulo de menos 3 é assim: distância até a origem do menos 3. Aí você marcaria aqui, né? Tipo, menos 1, usa uma reta real para isso. Menos 2, menos 3. Qual é a distância do menos 3 até a origem? 3 unidades. Então, por isso que o módulo de menos 3 é 3. Assim como o módulo de 3 é 3 também. Porque o 3 está a uma distância de 3 unidades da origem também. Tranquilo? E o módulo de 0? Qual é a distância do 0 até a origem? 0, né? Tipo, a distância é 0 mesmo, né? Não tem muito mistério. Então, por isso que a gente fala que módulo sempre vai dar positivo, ou nulo, né? Porque sempre a distância ou ela é nula ou ela é positiva. Então, o módulo resultado sempre vai ser maior ou igual a 0. É impossível um módulo dar negativo. Aí eu chamaria a sua atenção para uma curiosidade, que é a partir da ideia de módulo, que a gente tem aquele entendimento do porquê que a raiz quadrada tem sempre dois valores, né? Mais e menos. Pelo seguinte, imagina essa equação aqui, x² igual a 9. Galera, quando a gente fala de x² igual a 9, muita gente, né, poderia fazer assim, né? E vai ser mais ou menos por aí que eu vou fazer. Calcularíamos uma raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 9 daria 3. E aqui que é a principal parada. Quando a gente calcula a raiz quadrada de um número ao quadrado, isso aqui é um treinamento já mais avançado, tá? Então não fica, se não entender, não entendi nada. Não, só estou tentando te dar uma curiosidade. Essa é a justificativa quando a gente calcula a raiz quadrada de um número ao quadrado. Sabe o que vai dar isso? Isso não dá x, dá módulo de x. Então, de novo, sempre que eu calcular uma raiz quadrada de um número ao quadrado, o resultado é módulo. E aí a pergunta que fica é a seguinte: módulo de x é igual a 3. O que é módulo mesmo, né? Distância? Distância até a origem? Então, qual é o número que tem uma distância até a origem de 3? Aí tu entende que aqui tem duas respostas? A resposta para esse x seria o quê? Mais ou menos 3. Ou seja, se a pergunta é um número x que nós não conhecemos, né, valor desconhecido, o módulo é o quê? Distância até a origem. Então, que tem uma distância até a origem de 3. Esse número é tanto mais 3 quanto menos 3. Por isso, sempre que a raiz x ao quadrado igual a 9, tem duas respostas. É por conta da ideia do módulo. Tranquilo? Só uma curiosidade aí para a gente falar do módulo. E se a gente não falar logo imediatamente, com certeza o módulo vai aparecer para a gente algumas vezes nos nossos treinamentos aí para as aulas. E para os outros tópicos, para os outros assuntos. Tranquilão?